Então vamos lá, boa noite, quem está assistindo a gente aqui. Muito obrigada pela participação. Eu sou Neide Rodrigues, sou do Projeto Família Bem Resolvida. E o Projeto Família Bem Resolvida foi criado pela Mariana Rebelo e por mim para atender as mamães, né, que querem dicas, que precisam de dicas, orientações para cuidar melhor dos seus filhos. Né? São mamães que tomaram a missão, né, para si de educar e cuidar dos seus filhos. E como a gente trabalha em consultório, como a gente atende bastante, né, famílias, as famílias pedem muito, perguntam muito e perguntam muitas vezes também o que é que elas estão fazendo de certo ou como elas podem melhorar. Então nós escolhemos o meio digital, a gente se encontra toda quarta-feira às 8. Nós escolhemos o meio digital para poder trazer mais informações, né, para as mamães. E as lives, elas são montadas de acordo com os temas que as próprias mães pedem. Às vezes, se não pedem, a gente faz aí uma sugestão. Então hoje, né, sem mais outras explicações, a gente vai falar um pouquinho de como é que as mamães podem preparar os filhos para alguma emergência, caso elas tenham que se afastar de casa por alguma situação que fugiu ao controle, por algum problema ou alguma emergência que apareceu ali. Então, o nosso combinado é esse: sempre que você precisar, manda uma mensagem. Né? Se eu não conseguir responder na hora, eu vou responder no final ou ainda em algum outro momento, tá bom? Então, olá, gente entrando, muito obrigada pela visita, seja muito bem-vindo e vamos começar o nosso assunto, né? Então, vamos lá. Olha só, o que a gente tem aí, né, para falar sobre isso. Primeiro, que a gente sabe muito bem, né? A gente sabe muito bem que crianças não podem ficar sozinhas, né? Oi, Ricardo, muito obrigada, viu? Muito obrigada, Ricardo, Elane, por participarem, né? Fico feliz com a presença de vocês. A gente sabe que crianças não podem ficar sozinhas em casa, né? Então a gente não tá falando assim, olha, prepara seu filho para você sair, se divertir, ou prepara seu filho porque, né, você vai passar uma noite fora. Não é nada disso, né? Às vezes acontecem emergências e você precisa se afastar, né, da casa. E o que você faz nesses momentos, né? O que você tem que fazer, o que você pode fazer. E às vezes esses eventos, eles não são assim programados, né? Esses eventos são inesperados, são problemas, são situações que aconteceram e você foi lá. Acudir alguém, receber alguém na portaria, acudir alguém na rua que passou mal, alguma coisa que aconteceu. Às vezes precisou sair correndo para comprar um remédio, às vezes precisou sair correndo porque, sei lá, o bichinho de estimação passou mal. Às vezes você que não está se sentindo bem e avisa, enquanto alguém está chegando você já está saindo. Então às vezes são questões de minutinhos ali. E às vezes, né, algumas famílias optam já a partir dos 12, 14 anos já, né, a deixar a criança às vezes um pouquinho mais tempo em casa, né, vai entendendo que é possível confiar, que vai dar tudo certo, que a criança já pode assumir algumas responsabilidades sobre o cuidado de si mesmo e precisa fazer alguma coisa, tudo muito combinado, tudo muito acertado, né? Mas eu vou te dar hoje 12 dicas, o que é que você pode fazer para preparar o seu filho, a sua filha, a sua criança, caso você precise dar essa saída de emergência, tá? Então a primeira coisa para você refletir, boa noite, Joana, seja bem-vinda. A primeira coisa para você refletir é a seguinte: você precisa analisar 3 critérios, né? Seu filho já é responsável, suficientemente responsável para completar tarefas que precisam ser completadas, né? Para fazer tarefas sozinho, que ele não precisa ser lembrado. Então, por exemplo, ele já cuida alguma coisa de casa, ele já cuida do bichinho de estimação dele, ele consegue esquentar a comida dele, ele faz o prato dele, ele frita ovo, ou ele cozinha ovo, ou ele ainda consegue abrir uma garrafa de água, por exemplo, se ele precisar, opera micro-ondas. Quão responsável é o seu filho, né? Seguem as regras ou eles são impulsivos, né? Então, se você assim já percebeu que o seu filho já está mais maduro, né, que ele é capaz de seguir regras, que ele toma boas decisões, ele não é impulsivo, talvez seja o momento de você já ensinar essas 12 coisas que eu vou te falar, esses 12 assuntos que eu vou te passar hoje, tá bom? Outra questão para você avaliar é a seguinte: em situações inesperadas, como seu filho reage? Eu vou te dar um exemplo aqui.
digamos que você se perdeu do seu filho, né? Você estava no mercado, você estava no shopping, numa loja, você se perdeu do seu filho se perdeu de você. Qual foi a reação dele? Ele entrou em pânico, ele saiu correndo para qualquer lugar, ele chamou um adulto responsável, né? Então, por algumas situações inesperadas, você já sabe como seu filho reage. E aí você analisa se ele já tem condições de você sair, né? E ele poder ficar sozinho um pouquinho em casa, não é? Ele se equilibra facilmente ou ele se desequilibra ao ponto de precisar ser acudido, de passar mal. Cada criança reage de um jeito, então você precisa dar uma olhadinha se seu filho consegue se equilibrar rapidamente, se ele tem alternativas maduras, né, para situações inesperadas. E a terceira coisa que você precisa analisar antes de começar a ensinar ele é o que ele faz em caso de emergência. Ele saberia o que fazer numa emergência? Ele sabe que ele tem que procurar um adulto? Ele sabe usar o telefone? Ele sabe evitar problemas, não é? Ele recebeu algum treinamento na escola? A escola já preparou para alguma situação desse tipo? Na educação física fez algum tipo de treinamento, né? O que ele sabe? Qual é o conhecimento do seu filho para agir quando tem alguma emergência? Então, analisa essas três coisas, né? A responsabilidade, a reação para situações inesperadas e se eles sabem o que eles têm que fazer em caso de emergência. É por aí que você tem que começar. Se tem ok nesses três critérios que você analisou, aí você pode começar a ensinar o seu filho como é que ele tem que agir caso você precise se afastar de casa ou caso ele precise ficar uns minutos sozinho, tá? Então são essas as 12 dicas que eu vou te passar hoje e aí você pode ir me perguntando ou então no finalzinho eu respondo para você, tá bom? As primeiras dicas que eu vou falar, elas são dicas para situações mais críticas, né? São aquelas situações mais raras de acontecer, mas eu tenho certeza que são as situações que as mães mais ficam com ela na cabeça. Mas são as situações mais extremas, por exemplo, aconteceu uma emergência, né? Seu filho sabe reagir a essa emergência? Então a primeira coisa que você vai ensinar para ele é assim: o que é uma emergência real e o que é um problema que é contornável. Vou te dar 2 exemplos. O que é uma emergência real? Por exemplo, a mamãe desmaiou e não acorda. O que é um problema? Ai, não tem comida e eu também não sei usar o fogão, então hoje, excepcionalmente, eu vou comer um pacote de bolacha porque não tem outro jeito, tá certo? Então, o que é uma emergência? Alguém não tá respirando. O que é uma emergência? Sei lá, um incêndio é uma emergência, né? E o que é um problema? Poxa, não tem comida, ninguém vai morrer de fome. Você come pão com manteiga, né? Você come bolacha, só até poder se resolver. Então, prepare seu filho, né, para essas emergências, por exemplo, essas que eu falei. E para que ele entenda que há problemas que, assim, puxa, não é tão grave, né? O tanque estava entupido e a hora que soltou a água da máquina de lavar roupa, alagou a lavanderia. Isso não é um problema, tá certo? Aconteceu de, sei lá, a geladeira estourou e tá fazendo um barulho e soltando um cheiro ruim. Essa é uma situação de emergência, tá? Então, prestar atenção, tentar identificar o que é ensinar para o seu filho é a primeira dica. A segunda dica é a seguinte: identificou que é uma situação de emergência? Quem que você vai chamar? Então, ter uma lista, que você já pode deixar essa lista providenciada em algum lugar perto do telefone. E, mais do que isso, programar o celular com chamadas de emergência. Para quem que ele tem que chamar? Então, né, quem são os dois principais, né, adultos que uma criança tem que chamar? O pai e a mãe. Eles não podem atender, aí você vai para tios e tias, ou talvez avós. Analise a situação, porque às vezes os avós ficam tão desesperados e não conseguem ajudar. E às vezes é o contrário, às vezes é o tio, é a tia que fica em desespero e não tem a cabeça fria o suficiente para resolver a questão. Então analise a situação. Quem são as listas de contato, né, que podem socorrer a criança? Pode entrar amigos da família,
E também é importante você ter nessa lista a polícia, bombeiro, né? Obviamente, cadastrado, o celular já vem. Mas é bom você deixar em destaque, né? Criança ligou, já vê ali nos primeiros contatos, ou então deixa o contato visível, né? Já vê ali na tela o primeiro contato para quem ela tem que ligar. E aí é óbvio que a criança também tem que saber o endereço, número de telefone, né? Então é importante ter esses dados bem alinhados no lugar visível para que a criança possa informar as pessoas, né, para quem ela vai ligar. Muito bem. Lembra que eu falei, as primeiras são desesperadoras, mas não entre em pânico, porque isso é coisa muito rara de acontecer. A terceira é assim, o que fazer em caso de incêndio, tá vendo? A gente começa com a desgraça para que depois você acalme seu coração. É muito raro, né, acontecer um incêndio. A gente também não tem incêndios, os equipamentos são preparados, as instalações elétricas são preparadas para interromperem, né, qualquer possibilidade de incêndio. Mas pode ser que aconteça também, né, esqueceu alguma coisa no fogo, sei lá, sobrecarregou alguma coisa, às vezes é de fora, né? Alguma coisa que começou no quintal e veio chegando para perto da casa, enfim. O ideal seria que você tivesse detector de fumaça ou monitores, né, que pudessem acusar o excesso de calor na sua casa. Se você mora em apartamento, às vezes tem, né, já toda uma preparação, instalação feita para isso. E se não tem essa instalação, você pode providenciar, mas assim, sinceramente, são casos realmente muito raros. E estabelecer com a sua criança uma rota de fuga, né? Então, por exemplo, se ocorre um incêndio, por onde ela tem que sair? Ela pode entrar pelo elevador, né? Ah, não, tem começa dentro de casa, então se não dá para sair, por exemplo, pela porta da cozinha, saia pela porta da sala, saia por uma janela, né? E até existem pequenos treinamentos, por exemplo, para umidificar, para deixar a água ligada, para ventilar, ou às vezes é para deixar fechado, né? Isolar a porta, enfim, existem treinamentos para isso. Mas são casos realmente muito raros, né? Se você tiver, essa é a quarta dica que eu vou falar agora, se você tiver alarme de segurança em casa, ensine as crianças a usar. Também é importante ela saber aonde liga e desliga, né, até para que ela possa se prevenir, né, de algum problema que está acontecendo e acionar, né, acionar a segurança, acionar, por exemplo, a polícia, caso ela veja alguma coisa de estranho ou perceba alguma coisa de estranho acontecendo, né. Quinta dica é ensinar as crianças aonde você fecha e aonde você abre, onde você fecha a entrada de água e a entrada de gás, né? Então, chegou em casa, por exemplo, e não tem ninguém, fecha a entrada de gás. Ou já se habitue a deixar a entrada de gás sempre fechada, né? Uma medida de segurança. Não vai usar o fogão, né? Não vai ter necessidade de nada disso. Fecha a entrada de gás. A água é só em caso de acontecer algum alagamento, né? Realmente é bom deixar água, né, corrente em casa. Mas caso, por exemplo, estoure um cano, estoure ali a descarga do vaso sanitário, né? Ou alguma coisa na lavanderia, enfim, é bom saber aonde fecha também a entrada de água. E aí nós vamos para a nossa sexta dica, que é a seguinte. Ensine a criança onde você guarda lanternas e pilhas. Então tenha um lugar acessível, porque assim é muito comum as pessoas colocarem, porque não usa muito, em lugar super alto, que vai obrigar a criança a subir num banquinho, numa cadeira, numa escada para chegar até onde tá as lanternas, onde estão as lanternas e as pilhas. A gente fazia muito isso quando precisava usar vela, né, que não tinha tanta lanterna e tal. Mas hoje em dia o mais indicado é que você tem ali, né, de fácil acesso, lanterna e pilha para a criança poder manipular no caso de faltar energia elétrica. E a outra dica que eu te dou dentro ainda dessa é que deixe o celular sempre carregado, porque no próprio celular tem o aplicativo de lanterna. Então, às vezes, assim, se a criança não larga celular mesmo, né? Pelo menos coloca os aplicativos importantes ali. Acabou a luz, até eu chegar onde tem pilha, lanterna, não sei o que, eu uso a lanterna do celular.
E é óbvio que a gente evita, né, um pouquinho aí o uso de velas também, esse tipo de coisa. Melhor não usar, né? E aí as dicas que são mais catastróficas, elas se encerram agora. Digamos, né, que aí a gente precisa aliviar um pouquinho o pensamento, não ficar achando que só vai acontecer problema. Digamos que aí você saiu e você tinha programado voltar antes da criança chegar da escola, porém aconteceu, pegou um trânsito a mais, você foi procurar um emprego e a entrevista demorou, né? São situações que você não consegue controlar. Foi levar alguém no médico e pediu para você ficar e você tinha certeza que a coisa ia se resolver mais cedo, não deu certo. Então, né, a criança chega em casa, o que ela vai fazer? Primeira coisa que você vai decidir com ela, vai orientar ela antes, né? Você já pode fazer isso desde já, que aparelhos eletrônicos, né? Desculpa, que aparelhos a criança pode usar. Então a gente está falando do que? Fogão e micro-ondas. Ela sabe usar o fogão para fazer alguma coisa, por exemplo, ela faz um rapidez ou ela faz uma tapioca, já é para ela se alimentar o suficiente para ela passar assim um dia se precisar, né? Micro-ondas ela sabe usar para esquentar alguma coisa, ela foi orientada que não pode colocar objetos metálicos, que não pode ligar sem nada dentro, que o tempo demais pode fazer a comida explodir, quebrar pratos, esse tipo de coisa. Então precisa orientar, às vezes você pode passar um vídeo, né, da internet para que, e vai, né, dependendo já da idade da criança, se ela já é maiorzinha, que ela vá já começando a operacionalizar, que ela vá começando a operar esses aparelhos da cozinha, né, fogão e micro-ondas. Outra dica importante, né, outra orientação importante para você preparar a sua criança é a seguinte: o que fazer, como é que ela tem que fazer, o que ela tem que fazer se o telefone tocar. Para quem ainda tem o telefone fixo, o ideal é que deixe cair na caixa de mensagens. E isso serve também para o telefone celular, né? Não conheço esse número, não está identificado, deixa cair na caixa de mensagem, depois escuta, depois toma uma decisão, né? Então, deixou cair, depois a criança vai tomar a decisão. Agora, se a criança insiste em atender, ou se é alguém que ela conhece mais ou menos, né, por exemplo, um vizinho, ou sei lá, um colega mais distante, o que é importante orientar seu filho é que ele nunca diga que está sozinho em casa. Né, que ele não diga assim, meus pais não estão em casa, eu estou sozinho em casa, porque você não sabe aonde essa informação vai parar. Então o ideal, né, às vezes é atender, eu queria falar com a sua mãe, ela não pode atender agora, ela está tomando banho, ela não pode atender agora, ela está lavando o quintal, daqui não sei quanto tempo ela liga de volta para você. Caso a criança atenda, o melhor seria ela não atender, né? A criança também precisa ser orientada para ela não dar nomes, né? Oi, com quem eu tô, né? Imagina que você recebeu uma ligação, que a criança recebeu uma ligação. Oi, quem tá falando? Ela tem que dizer assim, com quem você quer falar? Ao invés dela falar assim, meu nome é Daniel, meu nome é Pedro, meu nome é Maria. Ela não deve dizer o nome, ela não deve dar informações da casa, né? Sabe o que você pode fazer para treinar isso? Fazer alguns simulados, por exemplo, você ligando, né? Você ligando e tentando tirar a informação e o seu filho no celular tentando não dar a informação. E aí você faz essa simulação aí que a gente costuma fazer até em treinamentos, né? Elaine, você lembra, né? Já estamos chegando no finalzinho dessas dicas, dessas orientações. Então a gente falou do telefone e a outra dica é a seguinte: o que fazer, né, se alguém tocar a campainha? O ideal é que a criança não atenda também, então você precisa orientar para ela. Não atende a campainha, não abra a porta, não fica olhando pela janela, não deixa perceber que você está em casa, né? Mas caso a pessoa fique insistindo, tocando, tentando entrar, o que a criança tem que fazer é imediatamente chamar a polícia ou, né, se for mais fácil, chamar um vizinho, um adulto que esteja perto por telefone mesmo, né, para que ela explique o que está acontecendo e possa pedir ajuda. Mas também, assim, é muito raro disso acontecer, né? O mais fácil
ela tá em casa e tocar a campainha e ser um coleguinha que quer descer, ir pro playground ou quer brincar na rua. E aí que eu vou entrar na nossa 11ª dica, né? A nossa 11ª orientação, que é a seguinte: quando você não está em casa, você vai permitir que seu filho saia, por exemplo, que ele vá ao playground do prédio, ou que ele vá brincar no quintal, ou que ele vá brincar na rua em frente da sua casa? Você vai ter que decidir isso de acordo já com as experiências que você tem, de acordo com a maturidade do seu filho, né, daquilo que você acredita que pode acontecer ou não. Então, você tem que refletir, decidir e determinar para o seu filho se você vai permitir que ele saia quando você não está em casa ou se você não vai permitir. E ele deve obedecer, você tem que se certificar, né, ter consciência de que ele de seu filho é uma criança que obedece às suas orientações, né? Bom, e aí nós vamos chegando então na nossa última orientação. Essa live vai ficar gravada, né? Lá no nosso canal do YouTube. Então eu tô vendo algumas pessoas chegando agora que perderam as primeiras dicas. Aí você pode acompanhar lá no YouTube, no canal do Projeto Família Bem Resolvida, tá bom? E eu vou chegando na última dica e depois a gente pode bater um papinho aqui. A última orientação ou última dica para te trazer é a respeito do uso da tecnologia. Você vai permitir que seu filho use algum tipo de tecnologia quando você não está dentro de casa? Por exemplo, ele vai poder usar o celular para acessar a internet, para jogar, para fazer alguma coisa, computador, televisor, né? Ou você acha melhor que ele vá estudar, ou que ele fique mais atento, ou que ele faça alguma outra atividade dentro de casa? O problema, né, de usar tecnologia, a televisão nem tanto, mas o celular, é a criança começar a passar mensagens, né? Onde você tá? Ah, tô aqui no meu quarto. E sua mãe? Ah, minha mãe não tá. Era exatamente o que você não queria que acontecesse, mas ele tá lá batendo papo com um amiguinho que depois conta para outro, que conta para outro, que conta para outro, e aí você não sabe onde essa conversa vai parar. Então, tirar o celular totalmente, né, pode acarretar um outro problema, que é assim, seu filho não vai conseguir ligar para ninguém caso ele precise, e você também não vai conseguir entrar em contato para dar algum recado porque você mandou ele desligar o celular. O melhor nesse caso é orientar, né, o seu filho ao bom uso, né, dos equipamentos eletrônicos, do uso da tecnologia e do uso da internet também, para que eles não utilizem, né, e não transmitam informações. Então, por exemplo, ele vai entrar num joguinho que ele nunca entra nesse horário, né, sei lá. E aí os amigos que estão jogando online vão falar: nossa, você só entra nesse jogo às 4 da tarde, por que você está entrando às 10 da manhã? O que está acontecendo? Aí ele vai falar: não, eu tô sozinho em casa, vamos aproveitar para jogar muito, porque senão minha mãe não deixa eu falar palavrão. É isso aí, né? Ah, não deixa eu falar palavrão, não deixa eu dar murro na mesa, né? Não deixa as coisas, não deixa eu participar do jogo, manda eu desligar, então vamos jogar muito, deixa eu aproveitar que eu tô sozinho. É a única coisa que você não quer que aconteça. Então oriente direitinho o seu filho, os limites que ele pode usar a tecnologia, né? E às vezes tem até programinhas que fazem controle desse tipo. Então, muito bem, essas eram as dicas, né, que eu tinha para passar para vocês, as orientações, né, sobre o que é mais importante que seu filho aprenda. E aqui eu tô vendo as mensagens que chegaram, né? Ai, Elaine, tudo bem sim com você? Obrigada, viu, por mandar mensagem pra gente, né? Olha que bacana, você já orientou sobre todos os problemas, participou de treinamento, tá com 11 anos, se vira, tem telefone, deixa o prato de comida, excelente, né? Não mexe em fogão. Eu também concordo que essa é uma ótima opção, né? Deixa o prato pronto, né? E monitora. Você sabe que teve uma colega que
ela usa o celular para fazer conferência, né? E ela acompanha o trabalho o dia inteiro e acompanha as meninas dela por conferência no celular, usando Skype ou a conferência do próprio WhatsApp. E as crianças vão falando com ela e ela fala assim: vai virando o telefone, deixa eu ver como é que tá onde, abre o armário não sei onde. E ela interage muito proximamente, né? Eu acho que é uma ótima dica assim também, né? Olha lá, tem um app que bloqueia, né, as coisas também, né? A Elaine que está dando essa dica, que bloqueia aquilo que não quer. Você sabe que tem um app também, é que eu não vou conseguir lembrar o nome agora, que você instala e pelo GPS do celular você sabe aonde o celular está andando. Ele era da Apple e depois eles abriram para os outros celulares também. Eu não lembro agora, mas ele é um GPS que assim, você instala no seu celular, aí instala no celular do filho, do marido, de todo mundo que você quer. E as pessoas têm que aceitar o convite. Uma vez aceito, a hora que você abre o app, você vê aonde aqueles celulares estão. Então você consegue monitorar, por exemplo, se a criança está na escola, se saiu, se você deu autorização, por exemplo, para a criança almoçar fora da escola, você liga e você sabe até o restaurante, o lanchonete onde a criança está indo, por exemplo, né? Ah, e a criança tinha que ir para aula de recuperação ou tinha que ir para, sei lá, para aula do reforço, você consegue ver o caminho que faz pelo app, né? Você vê direitinho. Eu só não lembro o nome agora, mas tem coisas fantásticas, é só ir procurando e ir se localizando, né? Gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu quero deixar também os nossos canais de comunicação, que você pode entrar em contato diretamente com a gente, né? O nosso e-mail que é contato@projetofamiliabemresolvida.com.br. Pode mandar, a gente recebe, a gente responde. Pode mandar as suas sugestões, né, pra gente falar. Nós temos o nosso canal no YouTube, que é o Projeto Família Bem Resolvida. Só para você ter uma ideia, essa é a nossa 28ª gravação. A gente já falou de tudo que você imaginar, de birra, de sono, de desenvolvimento de criança. Tem 28 vídeos lá para você se divertir. E a gente também tem 2 páginas, né? No Facebook, que é o Projeto Família Bem Resolvida, e no Instagram, no mesmo nome, Projeto Família Bem Resolvida. E nós divulgamos, né, todos os dias, 1 ou 2 dicas para as mamães. E também temos o nosso e-book gratuito. É só você pedir que o nosso e-book fala sobre como é que você enfrenta, né, as situações do cotidiano sem ser calorosa demais e sem ser exigente demais, sem pecar pelo excesso nem pecar pela falta, né? Sem ser permissiva e sem ser controladora. Esse e-book é gratuito e tem 5 técnicas lá também para você, né, estudar, treinar, aplicar em você primeiro. Olha que bacana, aplica em você. E depois você vai estar preparada também para entender o universo do seu filho e poder aplicar essas técnicas, né, de educação de crianças ali para enfrentar, né, situações cotidianas da educação dos filhos, que é o que acontece, né? Gente, tudo bem então? Se vocês tiverem perguntas, mandem, senão a gente está se despedindo também. Muito obrigada pela presença de vocês, eu fiquei muito feliz. E agora vocês têm os canais de comunicação, então vocês podem mandar mensagens pra gente, podem, né, a Elaine falando aqui, ele me liga mesmo sem pedir. Pode passar, Elaine, passa o nome do app, eu já divulgo aqui também, já fica gravado, né? As mães vão gostar bastante. Pode falar, pode mandar por aqui. Mas a gente, bom, como eu falei para vocês, né? A gente está começando esse trabalho de atendimento, então é um compromisso que a gente tem com o atendimento às mães, né? É focado nas mães, né? O nosso trabalho, porque são as pessoas que mais nos pedem orientação e pedem ajuda, né? No dia a dia, né? Pro cotidiano, para algumas orientações. Então é o que a gente tem feito, né? Ao longo desses meses aí, a gente já trouxe dica de como fazer a sua vida ser mais
mais organizada, a gente já trouxe dicas de como fazer o seu filho fazer as coisas, a gente já trouxe dica de como fazer seu filho te ouvir de verdade, né? A gente já trouxe uma infinidade de coisas aí, né? E deixa eu pôr aqui. E aí no nosso canal a gente tem todas as lives, né? Bom, parece que a Elaine não tá ativa no momento, então eu vou encerrando por aqui, né, a nossa apresentação. Muito obrigada, muita gratidão, e a gente se vê na quarta-feira que vem, não, porque eu não vou estar em São Paulo, na outra a gente vai retomar e eu vou avisando vocês, tá bom? Pelos mesmos canais que eu mandei hoje. Muito obrigada, vejo vocês numa próxima oportunidade.